o Jair Messias Bolsonaro tem aparentemente desistido do Alexandre Ramagem. O motivo, segundo pessoas próximas e o próprio Jair Messias Bolsonaro ali, além das pesquisas não estarem trazendo o resultado que eles imaginavam, o Ramagem não seria uma pessoa tão afeita à política e, de acordo com palavras do Bolsonaro, ele teria um jeito muito durão e não teria traquejo político. Isso mostra claramente, né, que eles já entenderam que a força do Lula no Rio de Janeiro para ajudar o Eduardo Paes, inclusive quem sabe formando a chapa ali com a indicação da Aniele Franco, perdão, sendo a vice do Eduardo Paes, que a tendência quando ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores é que ela seja vice do Eduardo Paes. Eu já trouxe aqui o meu cenário, eu não concordo muito com essa indicação, eu indicaria o Marcelo Freixo, tanto que inicialmente o que está colocado na mesa é o nome do Freixo e da Aniele, mas eu não sei se o Freixo vai topar, se a própria Aniele vai topar, mas enfim, a discussão hoje é que o Partido dos Trabalhadores indicaria o candidato na chapa do Eduardo Paes para vice, e a gente já sabe que o Lula é um melhor cabo eleitoral que o Bolsonaro, tanto que as pesquisas mostram isso. Só em São Paulo, por exemplo, a diferença de pontuação em percentual do candidato apoiado por Lula e apoiado por Bolsonaro, que a população diz que não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado por Lula ou apoiado por Bolsonaro, o Bolsonaro tem uma desaprovação 21% maior que Lula, ou seja, 21% a mais de pessoas disseram que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado por Bolsonaro. Por isso que muita gente está questionando se o Boulos vai vencer a eleição ou não vai vencer a eleição. Eu acho que ainda está cedo para essas análises que muita gente está fazendo, porque apesar do Ricardo Nunes ter a máquina pública na mão, vocês não estão levando em consideração o poder do Lula de mobilizar as massas, tá? Quando o Lula entrar para poder fazer campanha com Boulos em São Paulo, meu amigo, se prepara que a coisa vai pegar, porque o Bolsonaro não vai ter a mesma adesão na capital que o Lula vai ter, por exemplo, inclusive entrando em comunidades que lamentavelmente hoje a gente sabe que alguns partidos de esquerda meio que esqueceram, e que quem sabe ajude o Guilherme Boulos a não só ir para o segundo turno, como vencer a eleição contra o Ricardo Nunes. E aí o que é que chegou a essa, o que é que levou o Bolsonaro a essa conclusão lá? Tá? Esse material está publicado na coluna da Bela Megali. O pessimismo de Bolsonaro sobre o seu candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro não tem se mostrado muito animado quando o tema é a eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro. Em conversas reservadas, o ex-presidente descreve o pré-candidato do PL, o deputado federal Alexandre Ramagem, com um jeito meio durão e destaca que ele não tem traquejo político. O capitão costuma comparar o parlamentar com o governador Tarcísio de Freitas, nome que tirou da cartola para concorrer em São Paulo em 2022. O presidente tem dito que Tarcísio reúne esses dois pontos. O próprio Bolsonaro admite que será difícil vencer na capital fluminense, apesar da cidade ser considerada estratégica por ser o berço político do ex-presidente. Integrantes da campanha de Ramagem também avaliam que o delegado está muito travado em agendas com populares, mas acreditam que há espaço para melhorar o desempenho. No PL, ainda persistem dúvidas se o parlamentar foi o melhor nome escolhido para disputar contra o prefeito Eduardo Paes, do PSD, que tenta a reeleição, vai tentar, né, agora em 2024 a reeleição. A escolha de Bolsonaro a gente não discute, disse a coluna uma liderança do Partido do Rio de Janeiro, resumindo o cenário. O senador Flávio Bolsonaro chegou a mostrar interesse em disputar o cargo, mas diante da avaliação de uma possível derrota, que seria ali fatal para o clã, optou em não ser candidato e abortou esse nome aí. Deixa eu lembrar para vocês outro ponto também, tá? Além do enfraquecimento do Bolsonaro no Rio de Janeiro, inclusive o próprio ato do dia 21 de abril mostrou isso, né? 32 mil pessoas em um ato no seu reduto eleitoral, inclusive com pessoas vindo de outros estados, de interiores do Rio de Janeiro, que não votam na capital fluminense, tá? Isso também precisa ficar bem claro. Teve o lançamento da pré-campanha também do Ramagem numa quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, se não me falha a memória, que é a escola de samba lá que tem como patrono o Rogério de Andrade. Me corrijam aqui se é a Mocidade Independente de Padre Miguel ou se é a Mocidade ou se é a outra mocidade. Confirma aqui pra mim, por gentileza, que agora me fugiu a memória. Mas também foi vazio o ato, não tinha quase ninguém na quadra da escola de samba, tá? Não tinha quase ninguém. E recentemente o Jair Renan Bolsonaro, só pra gente relembrar aqui, ó, Renan Bolsonaro diz que cariocas são desonestos. Ainda tem isso aqui, ó, que o Jair Renan Bolsonaro insinuou ali, né, que os cariocas seriam desonestos. Jair Renan insinua que cariocas são desonestos e é chamado de ingênuo pelo pai. Ele disse no vídeo dele, vocês vão lembrar, um vídeo que viralizou nas redes sociais, tá? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui, deixa eu voltar aqui para outro material. Ele disse aqui
Ele disse em um vídeo que viralizou nas redes sociais o seguinte: sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá, afirmou o influenciador Jair Renan Bolsonaro em março, dizendo ali que que é catarinense por opção, já que os cariocas seriam desonestos. E é evidente que isso vai ser utilizado ali pelo próprio Eduardo Paes, vai ser usado ali pelos partidos de esquerda para poder mostrar a hipocrisia do Bolsonaro e da sua família em relação à população da capital fluminense.